Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos em mais um Promessas de Esperança. E a cada semana a gente se encontra para refletirmos juntos sobre a Palavra de Deus. Como sempre fazemos, eu queria pedir o teu carinho, o teu comentário, o teu like nessa transmissão. E se você ainda não segue, se você ainda não é inscrito no canal da TV Viva a Promessa, faça isso agora. Se inscreva, ative o sininho para que você receba todas as notificações de todo o conteúdo que carinhosamente todo o time Viva a Promessa tem produzido para você. E outra coisa super importante, compartilha o link dessa transmissão agora. Faça isso nos seus grupos de WhatsApp, enfim, família, trabalho, para que mais pessoas sejam alcançadas, que a visibilidade, a efetividade dessa transmissão seja, assim, tremenda para muita gente, ok? Muito bem, a gente prega hoje, a gente fala hoje sobre e o amor, como fica? É sobre esse tema que a gente vai meditar, sobre essa pergunta. E o amor, como é que ele fica? Fica aí agora com a nossa vinheta, na sequência a gente medita junto. E o amor, como fica? Essa é uma pergunta, é um argumento que muitos de nós já ouviu. A gente tem tido que lidar com esse tipo de pergunta, com esse tipo de colocação, com esse tipo de argumento. Não é incomum que esta divisão aconteça em muitos contextos culturais, contextos religiosos, por conta da fé, por conta da jornada, da caminhada de cada um. Você, com certeza, já ouviu argumentos do tipo, e o amor? A nossa igreja aqui, ela é focada no amor, porque a gente precisa amar. E essa é uma discussão que ela sai do espaço dos leigos e ela entra nos ambientes acadêmicos e hoje se discute demais isso. E esta divisão, essa dicotomia, que no meu modo de ver é uma divisão pobre, ela é feita e justificada com algumas palavras. E ela é feita da seguinte maneira: os que gostam da lei ou focam na lei, eles vão ter colado neles, na crítica, a palavra religiosidade. Essa turma é da religiosidade, você é muito com a religiosidade por causa da lei. Aí a outra parte, que é ligada ao amor, fica atrelada à palavra liberdade. Ou seja, então você tem o grupo da religiosidade, que prima pela lei, e o grupo da liberdade, que prima pelo amor. Nada mais distante do texto bíblico. Se tem uma palavra que tem sido violentada e desfigurada no nosso tempo, esta é a palavra amor. Nunca se zoou tanto, se zombou tanto e se deturpou tanto uma palavra quanto a palavra amor. Círculos, ministérios, instituições, celebridades, entretenimentos sequestraram a palavra, fizeram dela o que bem entenderam, e aí, por conta disso, muitas igrejas sérias se afastam da palavra por medo de serem mal interpretadas, e igrejas oportunistas pegam a palavra e usam para tudo. O que vale é o amor. Vem para cá, porque aqui tem um amor fofinho, tem um amor que te aceita como é e você fica do jeito que tá e tá tudo certo. Jesus, no seu tempo, ele também teve que enfrentar o desafio de tratar da palavra. Jesus também teve que expor a palavra e não fugiu do tema, não fugiu da palavra e deu a perspectiva correta para ela. E o amor? Como é que ele fica?
Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Eu vou ler aqui para a gente do versículo 34 até o versículo 40, em nome de Jesus. O texto diz assim: Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, tentando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses dois mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. Fecha os olhos, ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, obrigado por esse trecho da Escritura. Fala conosco, Pai. Perdoa-nos os nossos pecados e que eles não interfiram na exposição desse texto. Sê conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Olha que interessante. Aqui no versículo 34, a gente já é apresentado, nós somos apresentados para quem faz a pergunta. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram, ou seja, os fariseus eles não ficaram conformados pelo fato de que Jesus, numa exposição doutrinária, ele deixou a sua plateia de saduceus muda, sem argumento, sem conseguir contrapor as ideias, a visão e o discurso de Jesus. Para você entender, aqui no capítulo 22, antes do texto que eu li, Jesus ele vem com grandes discursos e um deles sobre a doutrina da ressurreição. E olha como termina o trecho no versículo 33, que eu não li a princípio. Se você está com a Bíblia aberta, confere aí. Ele diz assim: E ouvindo isto, as multidões ficaram admiradas da sua doutrina. Ou seja, Jesus ele termina um grande discurso e todo mundo se admira da exposição doutrinária que ele fez, como ele fez, o conteúdo dela, a estratégia intelectual e gramática dele. Bom, aí os fariseus, não satisfeitos, eles falam: não é possível que os saduceus não conseguiram argumentar. E o grupo entra. E no meio do grupo se levanta um mestre da lei, um doutor da lei. Está aqui no versículo 35. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, tentando-o, dizendo, a palavrinha tentando-o, em algumas traduções, ela vem com experimentando-o. Ou seja, era uma pergunta capciosa, era uma pergunta cheia de ironia, de cinismo, de segundas intenções. Era uma pergunta teste para provocar e testar Jesus. Ou seja, nós estamos falando com gente que conhecia a Torá, conhecia a lei, conhecia os profetas, estudava esse conteúdo bíblico e aí faz uma pergunta para Jesus no meio daquele povo. E a pergunta está aqui no versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A pergunta, ela é malandra porque Jesus poderia dar a resposta exatamente de acordo com a pergunta. Olha, o grande mandamento é esse. Quando Jesus destacasse um, a acusação estava feita, estava pronta. Porque os fariseus, o mestre da lei, ia falar, bom, então os demais mandamentos estão num nível inferior para você. Os demais mandamentos não são tão grandes nem tão importantes quanto esse que você está destacando. Percebe o momento, a audiência prestando atenção, ouvindo na torcida? E olha como Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, versículo 37, Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Essa é a primeira resposta que Jesus dá. Ele olha
para o mestre da lei, olha nos olhos dele, não foge da pergunta e responde. Jesus, inicialmente, ele lança a mão de Deuteronômio, capítulo 6, quando esse texto está consolidado na tradição judaica, no Shema, no Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor, não tem outro. E aí Jesus dá essa resposta. O grande mandamento, o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Ora, Jesus poderia ter terminado a resposta dele aqui: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas ele continua: com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua mente. Em algumas traduções, com todo o teu pensamento. Quando você pega alma e coração, Jesus está dizendo que nós precisamos amar com todas as entranhas das nossas emoções, no local onde está a sede das nossas emoções, onde vibram energias de emoções as mais diversas que nos impactam todos os dias ao longo da nossa vida. Então Jesus está falando, olha, você precisa amar de forma visceral, intensa. E aí ele conclui dizendo, e com todo o teu pensamento, toda a tua mente, ou seja, além de todas as emoções no limite, você precisa amar com toda a sua racionalidade, a sua capacidade intelectual. Ou seja, o amar a Deus envolve emoção e razão. Amar a Deus não pode ser somente emoção, arrepiou, e não pode ser somente razão, pesquisei, estudei. O amar a Deus acima de todas as coisas passa por uma vida íntegra, intensa e relacional com Deus Criador. Porque amar a Deus com toda a alma, emoção, pensamento, mente, necessariamente implica em ação. E ação tem a ver com relacionamento. Eu preciso me relacionar. E aí Jesus ele conclui dizendo, este é o primeiro e grande mandamento. Mas ele continua. O mestre da lei fez uma pergunta e Jesus agora ele continua e ele vai dar uma resposta para uma pergunta que não foi feita. O mestre da lei pediu para destacar um e Jesus coloca esse é o primeiro. E aí ele continua na resposta dele e ele vai falar sobre o segundo, versículo 39. E o segundo, semelhante a este, não é igual. Amar a Deus está aqui, prioridade, top, está no topo, está no trono. Mas tem um segundo que é semelhante, é muito parecido, é muito igual, mas não é igual. Percebe? Então este foi o primeiro. Agora, o segundo é semelhante a este. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então agora Jesus, na primeira resposta que ele coloca uma dimensão vertical, amar a Deus, agora ele vai colocar o relacionamento numa dimensão horizontal. O segundo, semelhante, tão importante quanto, fundamental para a fé cristã, ame o teu próximo como a ti mesmo. O detalhe é que a maioria dos cristãos no mundo inteiro, eles, quando chegam neste mandamento, o destaque que é feito é em relação a ame o próximo, ame o próximo, ame o próximo. E muitos se esquecem da segunda parte do versículo, como a ti mesmo. Ou seja, o segundo mandamento, ele exige de mim, Ed, autocuidado, responsabilidade, respeito pela minha vida, pela minha pessoa. Ele exige de mim vida devocional, que eu pesquise, que eu estude, que eu me cuide, porque é somente fazendo isso que eu terei equilíbrio emocional, espiritual, intelectual, material, que eu terei equilíbrio para doar e amar o próximo.
Porque se eu me arrebento, eu não tenho estrutura e condição de amar o próximo. Então, olha que interessante. Ame o próximo como a ti mesmo. O interessante é que esse segundo mandamento ele está intimamente ligado com o primeiro. Porque eu só me amo se na minha vida a prioridade for Deus. Eu só de fato estarei me amando se eu amar a Deus acima de todas as coisas, porque é somente quando eu amo a Deus que eu encontro sentido e significado para a minha vida. É quando eu me relaciono com Ele, é quando eu me curvo a Ele e recebo as bênçãos, promessas e mandamentos dEle, que eu consigo começar a responder às fundamentais perguntas da vida. De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Qual o meu futuro? Qual o propósito da minha vida? Essas perguntas, elas só encontram respostas que satisfaçam quando a gente se encontra aos pés do Cordeiro, aos pés de Cristo. Portanto, os dois grandes mandamentos destacados por Jesus, eles têm a ver com o primeiro. Eles têm a ver com a prioridade da nossa vida. Eles têm a ver com esse amor devotado, íntegro e total a Deus. Sim, Deus sabe da nossa incapacidade. Deus conhece os nossos limites. Deus sabe que nós não temos a perfeição de amá-lo de forma santa, de forma sem nenhuma falha, sem nenhum erro, às 24 horas do dia. Ele sabe de tudo isso. É como um pai que conhece as limitações do filho, mas ainda assim essas limitações não tornam o filho inadequado para ser filho, para ser amado incondicionalmente pelo pai. Ou seja, a dinâmica do amor, ela está aqui. Então, e o amor como fica? E o amor, como é que ele fica? Jesus, ele fala do amor sem medo. Jesus, ele liga mandamento a amor. Jesus, ele liga a prática do relacionamento da obediência ao amor. Jesus diz que qualquer prática de obediência, de mandamentos, de leis, sem amor, não vai ter valor algum. É isso que Jesus está respondendo, e ele não foge da pergunta, como muitos de nós estamos fazendo hoje em dia. Quando estamos no clube, no trabalho, às vezes com gente da igreja, a gente tem medo de falar da nossa fé, de defender a nossa fé, as nossas convicções e os valores que compreendemos e recebemos do texto bíblico. Muitos de nós. E se esse papinho de amor fosse só isso? Ah, é só o amor. Não, vem para cá, aqui é light, aqui é Nutella, aqui é ótimo. Se fosse só isso, não seria necessário, na resposta de Jesus, o versículo 40. Eu vou ler para você. O versículo 40, ele diz assim: sobre esses dois mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. Olha que interessante. Algumas traduções, elas trazem a seguinte colocação. Sobre esses dois mandamentos, destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Eu gosto da minha tradução, é a King James, quando usa a palavra suspensos. A ideia de suspensos tem a ver com o que vem embaixo. O que é que sustenta leis e profetas? Esses dois mandamentos. São essas duas colunas que sustentam o prédio. São essas duas colunas que não podem faltar. Porque se essas duas colunas faltarem, todo o prédio vai ruir, vai ser destruído. Então, desses dois mandamentos, nestes dois mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. Olha a resposta de Jesus. Leis e profetas, toda a lei, todos os profetas, Jesus está falando de toda a Bíblia que ele lia. E a Bíblia que ele lia na época dele, quando ele respondeu, era todo o Velho Testamento. Nós não tínhamos ainda nos dias de Jesus as cartas, os evangelhos. Já existiam textos circulares, mas não tinha. Então, quando Jesus fala, ele dá ênfase, ele dá importância e ele defende aquela lei.
E de que lei Jesus estava falando? Embora ele ter citado Deuteronômio, embora ele ter citado Levítico, que é a Torá, e a Torá ela expande a compreensão dos 10 mandamentos, Jesus ele fazia, nas palavras dele, referência à lei moral, aos 10 mandamentos. Como é que eu sei disso? Pastor Ed, peraí, não é uma interpretação sua, pessoal? Então, o grande teólogo, apóstolo dos gentios, o Paulo, ele elabora essas palavras de Jesus e ele fala delas. E aí ele vai de forma muito mais assertiva e direto ao ponto. Acompanha comigo. Romanos, capítulo 13. Vai lá em Romanos 13. Olha o que Paulo vai dizer aqui nos versículos 8, 9 e 10. Ele diz assim: a nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Por isto, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém? Olha a colocação de Paulo. Quando ele está falando aos romanos, ele usa as mesmas palavras de Jesus, repete as palavras de Jesus, repete o segundo semelhante grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para explicar e deixar desenhado como é que eu amo o meu próximo, é quando eu respeito as leis morais. Ou seja, estas leis são a sustentação da igreja. Estas leis são a sustentação e a melhor tradução sobre o que é o amor. E aí, para a gente concluir, eu deixo aqui 2 aplicações através de 2 historinhas rápidas. A primeira de 2 irmãos, um com 10 anos, o outro com 5 anos. Família muito pobre, muito carente, num momento difícil da vida. E esses 2 irmãos saem pelo bairro pedindo, batendo nas portas, tocando campainha, batendo palma e pedindo comida, e não conseguiam nada. Até que eles chegam numa família, e nesta família eles ganham uma latinha de leite condensado, que eu particularmente adoro. Todas as receitas em casa que a minha esposa faz, eu peço para ela: deixa um restinho, Rê, antes de você colocar tudo, para eu poder comer um pouco desse leite condensado, que popularmente entre nós é conhecido como o leite moça. E aí eles ganham uma latinha e eles saem felizes. O irmão mais velho dá um jeito de fazer um furinho, 2 furinhos na lata, para poder tomar o leite condensado. Ele leva a boca, ele toma um gole, finge que está tomando, saboreia, aí ele para e dá para o irmão de 5 anos. O irmão de 5 anos fica louco, é uma delícia, e toma, mas não dá uma latinha para você tomar sem parar, até que ele para e dá para o irmão mais velho. O irmão mais velho, de novo, molha os lábios apenas, toma um golinho e finge que está tomando. Aí, tô satisfeito, dá para o menininho. O menininho toma, e a cena vai se repetindo. Até que a latinha termina. O pequenininho de 5 anos, ele está assim, satisfeito, ele não aguenta mais nada. O mais velho, ele está extremamente feliz. Ele não tomou. 90% daquela latinha foi o pequenininho, não foi ele. Mas ele não conta para o pequenininho. Ele termina de abrir a latinha, joga fora a tampa, começa a chutar a latinha, joga futebol com a latinha, sorri, pula, vibra, ele está feliz, porque de alguma forma ele amou o irmãozinho dele e ele ajudou o irmãozinho dele a vencer a fome daquele dia. O gesto desse irmão mais velho tem a ver com o versículo 8 de Romanos 13, que foi o primeiro que eu li para você agora. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor.
Esse irmão mais velho, ele amou o menininho. Ele não ficou devedor daquele ser humano mais frágil que ele. E me parece que é isso que o Evangelho nos chama para fazer e ser. Amar aqueles que precisam e doar para aqueles que necessitam muito mais do que a gente. Mas alguém assistindo essa cena poderia perguntar, tá bom, esse é o amor. Mas o que é mais importante? Amar ou obedecer? E aí eu venho com a segunda aplicação e a segunda história. Essa é uma pergunta feita para um teólogo. Foi uma pergunta que uma vez foi feita, o que é mais importante, biblicamente falando, amar ou obedecer? E a resposta dele é uma resposta que eu levo para a minha vida e eu espero que você leve para a sua também. Ele responde com outra pergunta. Ele olha para o seu interlocutor e faz a seguinte indagação. O que é mais importante para um avião? A asa esquerda ou a asa direita? Entendeu? Um avião não consegue voar com uma asa só. Não dá para a gente obedecer sem amar. E não dá para a gente amar sem obedecer. Onde fica o amor? O amor fica numa devoção, numa obediência e numa adoração plena e completa ao Senhor Jesus, pois é Ele que dá a direção para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Tua voz é como um rio de águas claras que correm sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede o entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Tua voz é como um rio de águas claras que correm sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede o entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir teu falar
pra tutsi, lara, 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 lara. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Oh, oh, oh. Que legal, que bom estarmos juntos. Glória a Deus por esse tempo, pela reflexão, pelo louvor, por este momento. Agora a gente vai orar e eu peço que você ore comigo. Eu peço que você reflita e coloque no seu dia a dia a prática de um amor saudável. Não um amor que você tem que bater no peito e ofender os outros porque você ama mais, porque você ama de uma forma. Não, não faça isso. O amor, ele não precisa desse tipo de marketing. O amor, ele precisa de ação, ele precisa de gesto. Os outros vão ver, pode ser que demore, mas as pessoas vão notar. E esse teu amor vai influenciar outros também na sua área de atuação e onde você tem sido plantado pelo Senhor. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça, pela tua presença. Abençoa teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, Pai. Continua conosco, nos ensina a caminhar nos teus caminhos e a fazer a tua soberana vontade. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus te abençoe e até semana que vem. Paz.